Olá, olá! Nesse vídeo aqui vamos conversar um pouquinho sobre a Primeira República no Brasil, especificamente caracterizando os anos iniciais na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, certo? Como esse aqui é uma sequência de vídeos, né? Eu estou discutindo a República no Brasil. Tenho aí dois vídeos anteriores, um que eu falei republicanismo em geral e outro falei um pouquinho do imaginário, né? No período da proclamação da República, usando como referência o livro do José Murilo de Carvalho, Formação das Almas. Tá lá tudo no canal do YouTube, prof. Renato Martini. E agora eu vou conversar com vocês então sobre esse assunto e tendo assim um pouco mais como referência esse livro aqui, Literatura como Missão, um livro do Nicolau Shevchenko, tem como subtítulo Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República. E o Shevchenko uma tese de doutorado dele, doutoramento, na Universidade de São Paulo, e que depois virou, né, esse livro. E ele trabalha muito, então, aproxima muito essa discussão com a questão cultural. E ele analisa a obra de dois escritores conhecidos, né, eu acredito, pelo público em geral hoje, pelo menos de ouvir falar, o Euclides da Cunha e o Lima Barreto. Então achei que cabia muito bem na discussão que fiz anteriormente, né, dando sequência. E aqui eu vou me ater um pouquinho mais, como também tem uma série de autores, pensadores que eu deixo lá no canal, vou falar alguns minutinhos também sobre, centrar mais no Lima Barreto. Eu já tenho um vídeo lá sobre Euclides da Cunha, ele trabalha também Euclides, então apresentar um pouquinho alguns aspectos da obra do Lima Barreto. Evidentemente que eu não vou fazer aqui uma mera resenha do livro, um resumo, etc., mas só para levantar alguns aspectos e conversar. A primeira questão é justamente interessante que o capítulo inicial ele trata da inserção compulsória do Brasil na Belle Époque. Esse é o título do capítulo. Para quem não sabe, o Belle Époque, né? Uma palavra de origem francesa, porque era como se Paris, né, fosse período que vai ali anterior à Primeira Guerra, de 1870 a 1914, né? Esse período aí que muitos chamam na historiografia de período de paz armada, né? Não é período de guerra, apesar das potências estarem se armando e tudo isso, mas era um período de muito otimismo, efervescência, porque nós vivíamos um momento de desenvolvimento tecnológico, segunda Revolução Industrial, então expansão do capitalismo pelo mundo, e a ciência evoluía rapidamente, né? Com uma série de descobertas tecnológicas, e nós tínhamos toda aquela mentalidade no imaginário social. Eu até disse aqui algumas questões de imaginário social, coloquei aqui na questão da República no Brasil o positivismo. Então, era uma crença grande de que a sociedade está em um processo de evolução, transformação, de progresso e para melhor. E a fé, a confiança na ciência era tamanha a ponto de achar que elas resolveriam todos os problemas da humanidade. O Euclides da Cunha, em que eu mencionei, né, que faz parte aqui do livro, em alguns capítulos, que eu já mencionei num vídeo, ele foi bastante influenciado por essa visão
cientificista. Isso está na própria linguagem que ele usa, nas concepções e tudo mais. Não é o caso do Lima Barreto, que eu vou falar adiante, que é mais crítico. Mas o fato é que o mundo era essa visão das elites mundiais, né? Tinham ali como Paris como centro, como referência de um mundo de promessas, de transformações maravilhosas, de um futuro glorioso, via transformações tecnológicas, enriquecimento de muitos, porque essa expansão do capitalismo, ela fez jorrar mais dinheiro circulando no mundo e muitos tiveram essa oportunidade de enriquecimento. É verdade que, paralelamente a isso, também o empobrecimento de muitas camadas, etc. É o caso específico no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a proclamação da República coincide justamente com este período, e no Brasil a República, ela significou, como foi visto em vídeos anteriores, e muitos sabem, né? Usando a expressão do José Murilo de Carvalho, dos bestializados, ela foi feita de forma também elitista, de uma maneira em que o estamento militar, né, em acordo, em arranjo, proclamou, acabou fazendo a implementação dessa república, a proclamação, destituindo algumas antigas elites, né, outras permaneceram, mas também passaram por um processo de camaleão, de transformação. Então, no Rio de Janeiro, nós temos essa implementação no momento da Belle Époque mundial, e que também um momento de crises, porque os primeiros anos da República no Brasil foram entrópicas, ou seja, desorganizadas. Os primeiros governos militares governaram na mão de ferro, né? Espécies de ditaduras. 2 anos do Marechal Deodoro apenas, e depois 4 anos do Floriano, que praticamente governou sobre a égide do estado de sítio, perseguindo, prendendo oponentes, sufocando revoltas populares e etc. E no Rio de Janeiro, uma condição muito específica é que, além desse momento que estamos vivendo de expansão do capitalismo, pra vocês terem uma ideia, aqui na América Latina, na América em geral, o Rio de Janeiro se consolida como o terceiro porto do continente, né? O afluxo de mercadorias, trocas, vendas, né? O comércio internacional se intensifica, gerando esse afluxo de riquezas, e muita gente, inclusive, imigrando, né, migrando e emigrando, né, pessoas que vinham de fora, do estrangeiro, uma característica, né, nacional dos imigrantes que vinham, e também aqui no Brasil, muita gente indo para a capital, inclusive muitos ex-escravizados, né? Lembrando que esse processo de escravização não foi um processo que incorporou. Então, a população aumenta vigorosamente, o afluxo de riquezas. O Sevchenko dá dados aqui no livro, né? Depois podem interessar consultar aqui, mas, digamos, em 1890 tinha mais ou menos... eu posso até depois conferir aqui para não me enganar muito, mas ela teve um crescimento, 1.500 mil habitantes, olha, para não dar dados imprecisos, né? O Rio de Janeiro veria sua população, que era a maior cidade do Brasil, no período de 1890 a 1900, passar de 522.651 habitantes para 691 mil, numa escala impressionante de
33%. Em 10 anos cresceu em 33%. E em 1920 chegou a um número de 1.157.873 habitantes, realizando um crescimento de 68%, a média de 3% ao ano. Então, muita gente. Nós temos ali um período turbulento econômico também na República, período do encilhamento, né? Os primeiros governos republicanos, novos cargos que surgem, novas despesas, e a política econômica entrou na lógica do déficit desenfreado. Como é que vamos bancar todas as contas? Imprime dinheiro. E lições básicas de economia, né? Quando se gasta mais do que se tem, arrecada, né? O Estado, um dos efeitos bastante possíveis e inevitável é a inflação. Então, a inflação, é claro que muita gente nesse processo ganhou, né? Nesse processo de expansão fiscal, ganhou. Uma febre especulativa toma conta do Rio de Janeiro, nos demonstra o Nicolau Shevchenko. E então muita gente ganhando. Podemos dizer que também temos um incremental, né, do capital financeiro naquele momento, né? O capitalismo entra também numa seara de financiarização, bolsas, investimentos, bolsa de valores, investimento. Então, fortunas eram feitas e fortunas eram destruídas em pouco tempo, nesse momento inicial aí, que o Shevchenko chama de Belle Époque tropical. Por que Belle Époque, né? Tropical, inserção compulsória. Porque a elite brasileira, fluminense daquele momento, ela tinha como modelo, em virtude dessa fé na ciência, o desenvolvimento e as ideias evolucionistas, positivistas, olhavam a Europa como um grande centro de desenvolvimento mundial. Então, cabia imitar ali tudo o que acontecia naquela região. Desde as vestimentas, o jeito, se pegar os retratos daquele momento, fotografias, etc., vocês vão ver um carioca encartolado, né? Paletó no centro de Janeiro. Claro, quem tinha certas posses, né? Paletó, gravata, cartola, as mulheres com vestidos longos, etc. Restaurantes com nomes afrancesados, ponto chique, não sei o que mais. Não era incomum um boa noite em francês, boa noite em francês, um viva a França, né? Quando se cruzavam nas ruas. Então, é uma característica de imitação cultural. Muitos escritores, inclusive, escreviam francês e tal, para ter mais repercussão. Afinal de contas, também era a literatura era uma questão de elites, né? Porque um país que 80% da população era analfabeta, não se cria um público leitor e tudo mais. Então, nós tínhamos essa visão aí bastante afrancesada, europeizada do mundo, e que, num certo sentido, se traduziu em medidas muito concretas. Por exemplo, a reforma urbanística feita pelo prefeito Pereira Passos, em 1904. O prefeito faz uma grande reforma da cidade, tomando como parâmetro as ruas Champs-Élysées, né, Champs-Élysées de Paris, como referência para as principais avenidas do Rio de Janeiro, a própria arquitetura. Então, alarga as ruas,
E, e vai nesse modelo de desenvolvimento urbanístico, evidentemente, afastando. A ideia era a ideia descarada, sem nenhum poder, de eugenia, de limpeza. Porque, inclusive, existia cientificamente um certo racismo científico, né? De que existiam raças superiores e inferiores. E, inclusive, o grande problema para a grande questão que para essa visão era a crítica à miscigenação, à mistura. Mais do que raças inferiores e superiores, o problema maior era a miscigenação. E todos nós sabemos que nós éramos um país, somos, fomos, seremos um país de extrema miscigenação. Então, uma forma de afastar, né? E, assim, meio que mas é que assim, não é só afastar a pobreza e as raças, os ex-escravizados ficam longe, mas de fato também você tinha uma situação caótica ali, né? Todo quanto é doença, em virtude dessa superpopulação que ia habitando a região ali. E então tentou-se fazer uma limpeza, mas era uma limpeza assim, né? Afastar o centro, ficar ali uma coisa higienizada, bonitinha e tal. E não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a favela, né? Favela, a palavra favela, que não se usa mais muito hoje, né? Se mudou a expressão, era uma planta que existia nos sertões Euclides da Cunha descreve lá a favela, tal, e que ela ficava nos morros, né, carioca. Então as pessoas saíam e iam habitar onde? Um morro. Sabemos da topografia do Rio de Janeiro, uma cidade litorânea e montanhosa ao mesmo tempo, né? Então tinham que sair e habitar ali, morar em condições insalubres, essa situação, porque ali de fato pululavam no centro, nas regiões, né, mais centrais, os cortiços, descrito inclusive por um escritor, Luiz Azevedo, né, eram dezenas e dezenas de pessoas coabitando antigos casarões, né. É muito interessante. Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, dá uma lida no Luiz Azevedo Cortiço, porque ele descreve muito bem essa situação, assim como todos os livros do Lima Barreto que eu vou falar na sequência. Mas essa é a inserção que se busca, né? Nós temos uma situação de excepcional contraste, riqueza, afluência de dinheiro, de capital, ao mesmo tempo que a situação das pessoas com menos posses são desesperadoras. É interessante o livro do Sevchenko, porque ele vai mencionando, ele vai pensando vários escritores, jornalistas, né? E pensadores. Toné, por exemplo, que escreveu o livro Império e República, ele está numa situação: ó salário mínimo, que importa a miséria daqueles que não podem aceitar? Que importa a desgraça das famílias operárias, dos concidadãos, o pai sem trabalho, a mãe avassalada por tremendos transes, os filhinhos sem pão, sem roupa? Que importa o ódio dos chefes pobres, o desejo de revidicta, o influxo das mais paixões, superexcitadas pelo desespero? Então a situação é essa, né? O Lima Barreto mesmo descreve um estabelecimento localizado em certa região ali no Rio Comprido, que ele diz: atualmente os 2 andares do antigo palacete,
que ela foi, estavam divididos em 2 ou 3 dezenas de quartos, onde moravam mais de 50 pessoas. Num cômodo, em alguns moravam as famílias inteiras. Essa citação está no livro Isaías Caminha, recordação do escrivão Isaías Caminha. É um livro do Nilo Barreto que ele faz uma sátira, uma crítica irônica ao ambiente jornalístico no Rio de Janeiro. Ele mesmo, né, escreveu redações de jornais, etc. E então aí ele mostra, né, nos próprios seus romances essa situação. Então essa era a situação da Belle Époque tropical. Era, na verdade, uma situação de, como ele diz em subitem, nesse primeiro capítulo, de inferno social. Ao mesmo tempo que nós tínhamos toda aquela inserção meio compulsória na Belle Époque, uma certa fantasia com o futuro glorioso, que a Europa era o centro, né, era e a febre de consumo, a fluxo de riqueza. Usam-se o pau usa aqui determinados escritores uma metáfora interessante do pau de sebo, né? A vida é um pau de sebo, diz um deles. Vocês sabem, o pau de sebo é aquela coisa, a minha geração, aquela coisa que tinha nas festas juninas. Você tem um pau, enche um tronco, né, que você tenta subir ali, cheio de vaselina. Em cima você coloca uma bolada, um prêmio, um dinheiro, e as pessoas vão tentando subir, quando estão lá em cima escorregam, aí vem outro, enfim. É mais ou menos essa metáfora, essa tentativa de emergir, né, e ele fala aqui, usa a expressão, o Shevchenko, a república dos arrivistas, né? Subir a qualquer custo. Então você tem essa ideia de ascensão, mas junto com a pobreza, reforma urbanística afastando as pessoas, essa ideia europeizante, tendo a Europa como modelo, para terem uma ideia, até o modelo de carnaval era implantado, né? Sabe, o Rio de Janeiro tem essa tradição forte em carnaval, hoje coisa mais massificada, né? Mas já teve essa coisa dos blocos, desfiles, etc., né? E naquele momento era quase que meio proibitivo você falar de temas nacionais. Interessante fazer perceber isso, né? Então as fantasias eram Arlequim, Pierrot, Colombina, e nada de nacional. E depois é interessante como isso muda depois nos anos 30, né, com a política do Vargas, mais nacionalista, inverte a situação, mas essa seria uma outra discussão. Então essa é uma característica, né? Uma situação excludente. Ele tem um subitem aqui nesse capítulo que ele fala da República dos Conselheiros. Conselheiros, em que sentido? A República também criou esta coisa de novos cargos, né? E criou essa prática muito mais acentuada, criou a prática desses cargos por afiliação política, né? Por aqueles personagens da proximidade que indica, né, essas práticas que a gente não conhece, ficou lá na Primeira República, né? Estou sendo um pouco irônico, mas essa coisa da indicação política do conhecido, aliado, aquele que presta serviço e que você compensa ali com um cargo público, né? E muito do uso do dinheiro do cargo público para benefício privado, tal. Isso era uma febre ali, começou ali a República nesse sentido muito mais, tem um panorama maior de corrupção, muito maior do que no Império, que é a monarquia, né? Indiscutivelmente. Então, os títulos como comendador e tal, que ganha lá um salário, mas não se sabe muito bem a função e etc. Então é preciso essa coisa de você estar próximo do centro do poder, o conselheiro, né? E muito essa coisa também, muitos falam, acho que até o Lima Barreto que usa essa expressão, se eu não me engano, República dos Camaleões, né? Porque você vai se adequando
ali para estar próximo do poder, poder ter uma boquinha, uma nomeação. Esse é o panorama. Eu vou parar aqui no panorama, porque senão vamos falar horas. Eu quero falar um pouquinho sobre, aproveitar, né, aqui para falar um pouquinho também do Lima Barreto, deixar a contribuição de um autor específico que ele tem aqui. Ele faz uma comparação, como eu disse no livro, obra do Lima Barreto, Euclides da Cunha. Tem um capítulo muito específico do livro aqui do Sevchenko sobre o Lima Barreto, e que é o capítulo 5, especificamente sobre Lima Barreto. Lima Barreto e a República dos Brusundangas, porque o Lima Barreto, toda a obra do Lima Barreto, ela é permeada por uma crítica, né, a esse sistema todo. Os personagens, os fundamentos da obra, os fundamentos sociais. Os personagens são personagens típicos daquela conjuntura política, né, a descrição que ele faz. E para quem não sabe, os Brusundangas, República dos Brusundangas, né? Muito da obra até sugiro muito da obra do Lima Barreto tem domínio público. Aquele site lá, dominiopublico.gov, tem os Brusundangas e tem outras obras. E ele são capítulos curtos, aonde ele vai descrevendo aspectos dessa república dos Brusundangas, né? País dos Brusundangas. Então, por exemplo, tem um capítulo sobre a imprensa. Capítulo sobre a imprensa, o nome de capítulo é imprensa. Ele diz assim: a imprensa de Brusundanga é livre. Livre para elogiar o governo, livre para calar sobre os desmandos, livre para receber as subvenções oficiais. Há jornais que vivem exclusivamente disso, do dinheiro do Estado. Então, aqui é claro, traduzindo, né, não existia um jornal, ele está mostrando ele como ali alguém que trabalhou em jornais e percebeu ali a dificuldade que era de se ter uma imprensa livre, porque o peso do poder político e econômico corrompiam as redações. Você tinha jornalistas corrompidos, pagos para falar determinadas coisas. Eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse aspecto, né? Estamos rediscutindo no Brasil, impressionante a imprensa, o papel da imprensa, né? Enfim, na atualidade, muitos até não gostando que a imprensa faça o papel que ela tem que fazer, que é descortinar essas relações políticas dos poderosos, etc. Mas é importante mencionar que, no sentido da imprensa, o Império ele era mais a imprensa mais livre, né? O Dom Pedro, se você pegar os jornais da época, as sátiras que eram feitas, caricaturas que eram feitas, e a gente não tem conhecimento de censura. Ao passo que a República havia uma pressão, às vezes não explícita. O pior tipo da censura é a autocensura, né? Você ameaçar de perder uma regalia, uma verba, se não estiver de acordo com aquilo que o centro do poder deseja. Então, pior do que uma censura é a autocensura, mas havia a censura explícita mesmo, né? Eu pretendo falar numa próxima oportunidade, próximo vídeo, sobre o Eduardo Prado, A Ilusão Americana, e o primeiro livro assim, censurado explicitamente no Brasil, né? Então, só para ficar claro, né, como ele vai, o título do capítulo do Sevchenko já diz muito, né? Tem um trecho que ele fala, capítulo Os Homens Públicos, diz Lima Barreto. País ficcional, não existe, tá? É só na ficção.
Para ser alguém na Brusundanga não é preciso ter talento, nem caráter, nem estudo. Basta ser parente, afilhado ou amigo de alguém que mande. O resto o povo paga. Então, nós sabemos dessa tradição nossa, né? Não precisa ter talento, estudo, mas você precisa ter parente, afilhado, amigo. Isso é uma coisa muito forte na tradição social, política brasileira, né? A forma como até as pessoas têm que arrumar emprego muitas vezes, tem que conhecer alguém, conhece, né? Tem relação primeiro, etc. Então, quando ele trata do Lima Barreto, ele vai trazendo muitos aspectos da obra do Lima, vai mencionando muitos livros, porque toda a galeria, o temário do Lima Barreto, nos romances, contos, né, que ele tem, são vários contos curtos, né? Como eu disse, acho que lá na domínio público tem acho que todos os contos, e ele vai incluindo ali os movimentos históricos, relações sociais, raciais, as transformações políticas, sociais, econômicas, culturais, crítica moral, ou seja, praticamente tudo que acontecia naquela época. Os personagens que é praticamente todo o Rio de Janeiro, a legião de figuras representativas, burocratas, apaniguados, grandes e médios burgueses, arrivistas, charlatões, almofadinhas, aristocráticos, militares, né? Questão militar, a caricatura que ele faz do florianismo, por exemplo, no Triste Fim de Policarpo Quaresma, que talvez seja o romance mais conhecido do Lima Barreto. Então, é um autor que vale ser explorado, né? Os ambientes que ele mostra. Hoje, pela obra do Lima Barreto, muitos chegaram, inclusive, porque como foi feita aquela reforma, o Brasil é um país sem memória urbanística, né, que vai destruindo e construindo ao léu, e muitos se sabem da caracterização. O Lima Barreto ele foi indo morar para o subúrbio, foi empobrecendo ao longo da vida. Não sei se sabem a história dele, mas arrimo de família, né? O pai morreu, ele muito jovem, teve que sustentar a família, a mãe dele lavadeira, ele é negro, né? Enfim, eles escravizados, e então foi empobrecendo rapidamente, morar em subúrbio, e muitas vezes ele descreve essa ida dele, né? Subúrbio, cidade e tal, e pela obra ele se consegue fazer uma reconstituição arquitetônica do que era o Rio de Janeiro. Muitos bebem, inclusive, lá. Então, para vocês verem a riqueza da obra, né? Então, mostra os portos, escolas, os bondes, as bancas de jogos, os bordéis, os bares, as pensões baratas, os hotéis. Fala um pouquinho da zona rural, né? Teatro, cinema. Então, são registros históricos. Mas por que você está falando do Lima Barreto, né, especificamente? Que assim, é importante também que a gente entenda que tem uma série aí de autores no canal, pensadores da política, da sociedade, alguns já institucionalizados, outros ainda período pré-institucionalização das ciências sociais no Brasil. Mas assim, a interpretação primeira do Brasil vem pelo campo da literatura. Não tínhamos acadêmicos. A universidade é uma coisa recente na nossa história, do século passado ali, as primeiras décadas do século passado. Então, é por aí que vem a nossa visão de país, né? Por aí que vem a interpretação das nossas relações. Quando eu coloco, por exemplo, um vídeo aí do Joaquim Nabuco e digo, talvez o primeiro sociólogo, porque ele faz esse diagnóstico de como a questão da escravidão é o ponto central das relações sociais brasileiras, né? Ele está ali a fazer uma obra panfletária, política, que é o abolicionismo. Ele está fazendo um trabalho sociológico
E aqui também a gente pode aprender muito dessa visão do Brasil, do mundo da interpretação, a partir das obras dele. Como eu disse, os Brusundangas. Esse livro que eu apontei aqui, Recordações do Escrivão, Isaías Caminha, os personagens, a própria visão dele lá na redação, os círculos de poder dentro da redação e fora, os personagens, o Lúcio Barba de Bode, que o Sevchenko cita aqui, né? Que é um personagem que você não sabe se é político. Sabe aquele personagem que você não sabe se é político? Ele não é político, mas também não deixa de ser, tipo de braço direito dos políticos, que resolve aquela coisa no dia a dia, aquela mediação com a população. Tá lá o Lúcio Barba de Bode, né? Que fala assim, é uma espécie de assessor. Ninguém sabe do que o cara vive muito bem, mas está ali sempre cercando, monitorando o político, assessorando o político ali, que vive, né, dessa relação. Está descrito na obra do Lima Barreto. Então, valeria a pena. E por meio, é interessante que por meio dessa ironia, da caricatura, de exagerar uma certa situação, é muito interessante que assim, o Sevchenko diz o seguinte: quanto à caricatura, ela deriva da sua convicção de que a realidade não fala por si. É preciso ser exagerada criticamente para revelar os seus efeitos e expor as deformações que despertam o desprezo geral. Então, a gente que vai para o campo da sociologia, tal, essa coisa de pegar um aspecto da realidade e exagerar, eu também estou exagerando na comparação, mas tem um componente aqui de Weber, né, que é você do tipo ideal. Você pega esses personagens, são tipo ideais. É aquela coisa de você exagerar para ter uma compreensão da realidade. Como a realidade é ampla, você não consegue tratar na sua inteireza, na sua universalidade, você faz um recorte e coloca ali uma lente de aumento, né? E aí você consegue entender, e dá para olhar a perspectiva da obra do Lima Barreto por essas questões. Agora, então na obra, toda a temática do centro do poder, ela está presente. Agora, o que é interessante é que o Lima Barreto, ele é alguém que desafina um pouco esse coro dos contentes. Por exemplo, na obra dele, eu disse para vocês no começo, toda essa visão romanceada da ciência como a porta-voz da verdade absoluta, né? Ciências. A gente às vezes tem que tomar cuidado. Ninguém aqui vai ser negacionista, anticientífico, etc., né? Mas tem que tomar cuidado com essa coisa de ciência portadora de toda a verdade, porque a ciência nos dá a resposta limitada sobre algum aspecto específico, né? E você tinha aquela coisa de uma ciência como uma espécie de substituta de Deus, né? Então, é por isso que ele não acha que a ciência seja um sucedâneo da religião. Enfim, né? E ele tem um personagem que ele fala: quem falou para um fulano que a ciência é o cochicho de Deus para os homens, né? Inclusive ele mesmo se coloca, tem um livro, Cemitério dos Vivos, né? Que não sei se vocês sabem, ele foi internado muitas vezes em manicômio, né? Alcoolismo. Ele morreu com 40 e poucos anos. Nasceu em 1881, morreu ali com 42, morreu em 1922, né? Bem no ano da Semana da Arte Moderna, em 22 ele morreu. E ele ficou internado, e no Cemitério dos Vivos ele mesmo descreve ali como um experimento da ciência, maneira como analisavam, né? E aquela coisa toda. Eu, quando estava aqui pensando sobre o Lima Barreto, né, fui falar esses dias até alguns aspectos em aula e tal, e me lembrei do conto. Ele é bastante irônico e crítico a essa ciência. E eu me lembrei, só fazendo uma ponte, um parênteses,
com o livro do Machado de Assis, O Alienista, do Simão Bacamarte, né? Eu não sei se vocês sabem a história, que é alguém que psicologizar as pessoas cientificamente, quem é maluco, quem não é, e aí ele vai propondo a internação, né, de diferentes, usando diferentes critérios. No fim, ele mesmo acaba se internando, né? Primeiro ele coloca os que aparentemente são mais não normais, depois os normais, que na verdade os normais são... Mas, enfim, é uma ironia sobre essa coisa da ciência resolver todas as questões. E é muito interessante porque o próprio livro começa, o Simão Bacamarte, é um livro muito engraçado, inclusive, que mostra como segundo parágrafo do livro, né, mostra como ele casou. Aos 40 anos casou-se como dona, ele arrumou um casamento, acredito, por via da ciência. Aos 40 anos casou com Dona Evarista da Costa dos Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lhe. Ela perguntou para ele, né, o que você viu na moça tal, e o Bacamarte explicou que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Então, é uma ironia, mas é um pouco isso, né? A pessoa acreditava tanto assim, casar não era uma questão de sentimento, uma coisa racional. Essa aqui, vou casar porque ela pode dar esse filho robusto, dorme bem, tal. Depois acabou sendo um pouco... Não foi bem isso que aconteceu, mas enfim. Mas o Lima Barreto, ele tem uma visão crítica, né? Mais da ciência. E aqui, então, está toda a crítica na obra. Interessante como também está na crítica uma questão sobre as ideologias políticas daquele momento. As ideologias que dividem, né? Dividem para alcançar o poder. Dividem para governar. Então, o Sevchenko diz o seguinte, sobre essa visão do Lima Barreto, que chocava particularmente o escritor, era o caráter do discurso fechado dessas ideologias, fundadas num corpo básico de princípios que tinha como principal virtude dividir os homens em correligionários e inimigos. Sua força derivava de um fundo tópico, revestido de compromisso de proporcionar a harmonia e a felicidade social ao custo da prepotência e do despotismo. Então, essa coisa das ideologias bastante radicais daquele primeiro momento, né? Grupos que se olhavam não como adversários, mas como inimigos, né? Hoje a gente fala tanto polarização, tal, mas a gente tem que lembrar dessa coisa mais radicalizada, de conflito, etc. Mas tem que lembrar que isso não é novidade na história política do Brasil. Claro que isso tem um componente mundial, seria uma outra discussão, mas enfim, mas só para lembrar isso, né? E aí o Sevchenko lembra do Inácio Costa, um personagem determinada, o personagem do próprio escrivão Caminha, funcionário público, que era representante típico dessa mentalidade. Aí ele citou o Lima Barreto. Havia no seu feitio mental uma grande incapacidade para a crítica, para a comparação, e fazia depender toda a felicidade da população em uma simples modificação na forma de transmissão de chefia do Estado. Passara pelos jacobinos, florianistas, e tinha a intolerância que caracteriza e a ferocidade política que o celebrizou. Não se dirá que não foi sincero, ele o era, embora houvesse nos seus instintos algumas mesclas de interesse, de melhoria na sua situação burocrática. Julgava-se com certeza
e firmado na ciência, mais uma vez a ciência, né? Pois tirara toda a sua argumentação do positivismo, todo ele baseado na ciência e consequência dela, principalmente da matemática, condenava os adversários à fogueira. Então, essa situação aí, né, que é muito descrita, a rotatividade dos cargos públicos, né, e interessante, eu chamo a imprensa do quarto poder, né? Frase de um romance dele: quem não aparece no jornal não aparecerá nem livro, nem no palco, nem em parte alguma, morrerá. É uma ditadura. A imprensa também, né? No Gonzaga de Sá, Morte, Vida e Gonzaga de Sá, ele fazem, em determinado diálogo lá, né? Fazem de imbecis gênios, de gênios imbecis. Trabalham para a seleção da mediocridade. Porque nós sabemos também, né? Essa questão, quando fala seleção da mediocridade, a república era o oposto de uma república meritocrática. Isso também está muito descrito no livro dele, né? Quem tem o poder? Quem vai poder? Os medíocres. Não são os que se destacam. Não são aqueles, como é uma coisa de indicação, de usar o seu poder para beneficiar apaniguados. Então, não tem sentido você nomear gente muito talentosa, que tem certa autonomia, luz própria, etc. Então, vejam, não é à toa que eu falei ali atrás sobre republicanismo, os 2 vídeos anteriores, aí podem olhar no canal, né? Porque justamente a ideia é mostrar como uma república que não foi, né? Que não cumpriu as suas bases mais evidentes do que deve ser uma república. Quando a gente tem toda a discussão do republicanismo, a questão é a seguinte: quem ocupa o cargo? Quem ocupa os cargos? São aqueles que têm um talento, uma capacidade e uma situação virtuosa de poder se doar para o público, em nome do público, não para ter privilégio. Devem ser os primeiros a ser o exemplo, o modelo. Esse é o sentimento. Não adianta. Hoje a gente tem essa questão na república, a gente não fala, mas essa imoralidade, né? Aqueles que têm, que vão ocupar cargos chaves. Então, nós temos um baixo astral hoje em relação a essa coisa, porque nós percebemos que não é isso que acontece. Uma república não tem como funcionar se não tiver um mínimo de republicanismo nesse sentido moral, de pensar o público superiormente ao privado, né? Eu me assusto porque o Montesquieu dizia: se não acontecer isso, isso vai acabar. Por meio de uma ditadura, em algum momento, vem uma força externa que tenta rearrumar tudo. Esse é um princípio. República, não dá para a gente fugir dessa discussão, porque no Brasil a gente foge muito dessa discussão, porque fica uma coisa assim: isso é moralismo, a questão é a desigualdade, isso é uma questão... Não é uma questão de um princípio básico de uma república. Então, se nós não somos uma república ou não somos, né? Enfim, mas essa é uma discussão, mas está posta lá atrás, ele está mostrando isso. Então, o Lima Barreto, inclusive, ele deixa transparecer uma simpatia maior pela monarquia do que a própria república. Inclusive nessa questão dos arranjos nossos raciais. Assim, nós somos um país miscigenado, tinha já essa consciência o Lima Barreto, fruto de uma combinação de etnias diferentes e atingindo um grau grande de intimidade nessa relação e adaptação à natureza tropical e virente no país, né? Então, ali na República ficou muito explícito essa ideia de transmitir, uma tentativa de transmitir a ideia de uma nação branca, como se não existisse essa mistura, como se não existisse essa gente. A monarquia lidava melhor com essa situação. E é por isso que no Gonzaga de Sá, veja o trecho que o personagem diz, né? O próprio Gonzaga de Sá, o personagem: fugir dessa gente de Petrópolis. Ele desiludido, né? Diz assim: fugir dessa gente de Petrópolis, porque para mim eles são estrangeiros invasores. Uma crítica à elite, né? Enfim. Fugir dessa gente de Petrópolis, porque para mim eles são estrangeiros invasores, as mais das vezes sem nenhuma cultura e sempre rapidamente, sejam nacionais ou estrangeiros. Eu sou Sá, sou Rio de Janeiro,
com seus tamoios, seus negros, seus mulatos, seus cafusos e seus galegos também. Então, é isso. Ele mostra que a elite monarca havia atingido um grau satisfatório que foi interrompido, né, pela República. E é o que ele fala, né? Ele tem ele monta no Policarpo Quaresma o índice bovárico. Muitos chamam essa coisa de imitar, de viver com a mente em outra realidade, vendo o personagem lá do Flaubert Madame Bovary, né? Então, de viver uma vida fantasiosa, etc., ele chama de bovarismo, ou seja, imitativa, de viver aquilo que não é, né? E então ele monta esse índice bovárico. Bovarismo é um poder partilhado no homem de se conceber outro que não é. E então essa crítica, né, essa imitação, aquilo que depois, posteriormente, o ensaísta, crítico, literário, etc., o Sérgio Buarque vai chamar essa mania nossa de macaquear, né? Que é imitar, ficar imitando. Isso se acentua muito no período republicano. Então, é mais ou menos isso, né? Para não me alongar muito, poderemos ficar aqui bastante tempo, porque elementos não faltam para pensar o Lima Barreto, né? A influência. Então é interessante, é interessante, é até interessante que ele cita algumas influências politicamente. Qual a ideia? Porque ele também critica as filosofias da época. Não vou entrar nessa discussão porque seria, né, falar dos filósofos, etc., que ele dialoga. Mas ele tem um componente assim meio anarquista, tal, né, sua ideologia política. Um componente liberal, inclusive, do Bastiat. Enfim, mas aí seria uma outra discussão. Também não teria tantos elementos aqui para aprofundar essa discussão. Mas é um autor que, nos seus romances, ele faz uma caracterização específica e critica essa coisa do apadrinhamento, mostra a desigualdade, faz um cenário toda a região do Rio de Janeiro, né, dos personagens e dos lugares. Então, por isso que eu achei por bem inserir essa discussão da Primeira República, porque a gente às vezes aprende muito aqui sociologia, política, etc., antropologia, né? Aqui, muitas vezes, com a literatura, e no Brasil isso vem forte pelo campo da literatura, essa possibilidade de interpretação do país por essa seara aí. Então é isso. Obrigado pela paciência e até uma outra oportunidade. Qualquer coisa, mantenham contato. Se quiserem, pode escrever aí nos comentários, trazer outra discussão. Estamos abertos para conversas e reflexões. Abraço!